Olá, começa agora o programa Indústria em Foco, uma parceria do Sistema FIEB da Fundação Paulo Jackson. Eu sou Fernanda Dourado e no nosso encontro de hoje vamos falar sobre os desafios da área portuária na Bahia. E para esse bate-papo convidamos o empresário, economista e vice-presidente da FIEB, Reinaldo Sampaio, e o engenheiro civil, administrador e diretor executivo da Associação de Usuários dos Portos da Bahia, Paulo Vila. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Prazer é nosso, Fernanda, é uma honra, um privilégio para nós estarmos aqui para conversarmos sobre a questão portuária da Bahia. Fernanda, é um prazer também estar com vocês e a gente poder discutir esse tema tão importante para o Estado, um tema realmente hoje que importa para todo o Estado, para a indústria, então é um prazer estar aqui com vocês. Mas antes de tratar do tema aqui no estúdio, vamos mostrar de perto essa problemática. Equipamentos ultrapassados, portos mal conservados, mão de obra sem qualificação. Este é o cenário dos portos baianos, Salvador, Aratu e Ilhéus. Situação que tem gerado atrasos e prejuízo, segundo as companhias usuárias do sistema. Atualmente, a estrutura do porto de Aratu, vou falar mais do porto que eu me utilizo, que é o Terminais de Granéis Salles 1, é uma estrutura muito antiga, equipamentos obsoletos, fora de uma realidade. Esses equipamentos não estão adequados à movimentação de cargas do ponto de vista do meio ambiente. De acordo com a Companhia das Docas do Estado da Bahia, a Codeba, em 2011, mais de 32 milhões de toneladas de cargas foram movimentadas nos portos baianos. Para o diretor-presidente da Paranapanema, uma das maiores empresas produtoras de cobre refinado no Brasil, os 3 portos estão saturados, situação que contribui para o desvio de cargas baianas para outros portos brasileiros. Por que essas cargas acabam sendo desviadas? Um porto que não é eficiente, ele perde a frequência de bons navios e as cargas são desviadas para outros estados. A Codeba anunciou em abril investimentos públicos e privados de cerca de 2 bilhões de reais destinados à ampliação e modernização da infraestrutura dos 3 portos. Com as mudanças, a expectativa é receber qualquer tipo de embarcação, aumentar a capacidade de escoamento e facilitar os acessos. Quando a gente fala que vem mais carga a Salvador, que vem mais movimentação a Salvador, a gente acaba tendo um movimento econômico maior e isso deverá contribuir para que a gente melhore com relação à empregabilidade no sistema portuário e das próprias indústrias aqui, que ficam mais confiantes com a possibilidade de investimento e aumento das suas capacidades de produção. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela COPEAD, concluiu que os portos baianos estão entre os piores do Brasil. Essa realidade ainda se mantém? Sim. Cabe a gente colocar que os portos do Brasil, eles não são bem colocados mundialmente. Uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, recente, de 2011 a 2012, colocou o Brasil em 70º, 30º lugar entre 142 países. E dentro do país, a Bahia, infelizmente, não está bem colocada. Então, recentemente nós não tivemos nenhum investimento, nenhuma atitude que modificasse esse quadro. E isto se dá porque o hiato de investimentos na Bahia, em relação ao tempo dos nossos portos, ele tem se mostrado superior ao que tem ocorrido em outros portos nacionais. Então isso, e ao mesmo tempo, os investimentos que ocorreram no Estado, ser uma resposta adequada de uma infraestrutura portuária moderna e eficiente, resultou num elevado grau de insatisfação dos usuários. E o que registra, não só essa pesquisa, também uma pesquisa feita pela ILUS, que é o Instituto de Logística também, constatou o mesmo resultado em termos de insatisfação dos usuários com os portos do Estado. Essa pesquisa ILUS foi há quanto tempo? Foi recente? Não? Foi recente também. Foi de um ano atrás. Menos de um ano atrás. Nada mudou, né? Essa pesquisa da COPEAD foi há 5 anos, a ILUS há 1 ano, então nada mudou. Nada mudou. A Bahia é hoje um mero figurante no processo de expansão portuária? Eu não diria exatamente nesse sentido, mas eu acho que os investimentos no Estado, na infraestrutura portuária, estão profundamente defasados. É evidente que a infraestrutura portuária ela é insuficiente
no Brasil inteiro, por causa de um longo período de ausência de investimentos públicos e também privados. No período mais recente, em que algumas condições foram criadas para a transição da operação portuária do setor público para a atividade privada, principalmente no período posterior a 1993. Então, aí os investimentos privados nos portos aumentou a eficiência dos portos, melhorou consideravelmente em relação à situação anterior, mas, de uma maneira geral, todos estão muito aquém das necessidades do desenvolvimento do Brasil. Na Bahia, tem um fato mais grave, é que em 19 anos de vigência da Lei de Portos, de modernização de portos, foi feito apenas um único arrendamento. Tinha para um terminal privado, para movimentação de contêineres, que ao nascer já era insuficiente. Então, eu acho que, não diria que a Bahia é um mero figurante, mas é um estado com um nível de investimento na infraestrutura portuária muito aquém da necessidade do desenvolvimento do estado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o sucateamento dos portos baianos. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Indústria em Foco, que hoje tem como tema os portos baianos. Quais seriam os principais problemas encontrados nos portos de Salvador, de Aratu e de Ilhéus? O Paulo provavelmente poderá fazer uma abordagem mais técnica, mas eu diria que, sinteticamente, é uma insuficiência de acessibilidade terrestre e marítima e um atraso e uma insuficiência de infraestrutura física em berços, retroáreas e equipamentos, adicionado a uma questão de gestão pública, que não é particular da Companhia Docas do Estado, mas ela permeia praticamente quase todas as companhias docas no Brasil, quase todo o setor público, de uma rigidez burocrática que impede uma ação proativa e de transformação dessa realidade. O tamanho do Estado e o tamanho da produção na Bahia, a movimentação em toneladas, a gente não pode ser um mero coadjuvante. Então, nós temos cargas suficientes para ter portos eficazes. E o que nós verificamos foi que durante um tempo enorme não se fez nada. O Porto de Salvador é um porto que tem sua configuração de já há 100 anos praticamente. E não é um porto obsoleto. É um porto que ainda guarda características que podem permitir ele crescer e ser um porto eficiente. O Porto de Aratu, por sua vez, também está situado num local privilegiado. Tem 4 milhões de metros quadrados de área disponível e usa apenas 1 milhão. Então, nós temos capacidade de melhorar muito o que nós temos. E, agora, nós não podemos ficar parados como nós estivemos, o que o Reinaldo colocou muito bem. Em quase 20 anos de Lei dos Portos, nós tivemos apenas um único arrendamento, e este arrendamento também não atendeu às expectativas. Então, por que parar os arrendamentos? Não pode parar. O senhor falou que durante anos não foi realizado nada, né? Então, há problema na gestão? A gestão portuária ela tem sido sistematicamente descontinuada ao longo de anos. Essas estruturas têm uma dificuldade de organizar-se tecnicamente no nível da demanda que a atividade portuária exige. Para se ter uma ideia, a Bahia responde por 56% do comércio internacional da região Nordeste. O principal porto da Bahia é o Porto de Aratu. E ele é hoje praticamente o porto que era quando foi construído há 30 anos atrás. Não mudou nada, então. Então, os equipamentos estão obsoletos, as estruturas de berços insuficientes. Então, a profundidade, quer dizer, o navio que acessa aos terminais de granéis sólidos e líquidos de Aratu são navios de até 12 metros de calado. Para quem conhece essa questão da atividade marítima,
sabe que um navio de 12 metros de calado é um navio de pequeno porte, portanto, ineficiente do ponto de vista das necessidades de uma atividade portuária moderna e incompatível com o volume da produção que precisa ser movimentada nos portos da Bahia. Falta investimento do governo federal? Eu não diria que falta investimento do governo federal, até mesmo porque nós não temos apresentado projetos. E o que está faltando, então? Pois é, o Porto de Aratu, ele, especificamente, ele movimenta 3 tipos de carga: granéis sólidos, granéis líquidos e produtos gasosos. Os granéis sólidos resolveria o problema atual apenas com a licitação dos piers existentes e a colocação de equipamentos modernos. No caso de granéis líquidos e produtos gasosos, seriam necessários 3 novos berços. Existem 3 e seriam necessários mais 3 novos berços somente para atender a demanda pretérita, a demanda passada, olhando para trás, não olhando para frente. Então, se for olhar para frente, a ampliação é muito mais necessária. A Codeba diz que realizou várias melhorias nos portos, com destaque para as obras de dragagem em Salvador e Aratu. Essa dragagem já permite que navios de grande porte atraquem em ambos? Infelizmente, não. Não? Não, porque no Porto de Aratu há uma necessidade de uma dragagem complementar que tem sido motivo de impedimento de homologação por parte das autoridades marítimas para autorizar a navegação de navios com este calado. E isto fazem 20 meses aproximadamente que essa dragagem de aprofundamento para 15 metros foi dada como concluída e até então nós não podemos operar com navios deste porte. Então isso mostra esta imobilidade que é preciso ser superada para que os investimentos ocorram. Existe uma demanda, além da questão que o Paulo colocou, da ausência de projetos, que é um fato. Os portos da Bahia me parece que ainda devem ser hoje os únicos com o plano, o Programa de Desenvolvimento, PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento desatualizado. Tá? E quanto a Codeba e outras, e até autoridades do Estado têm feito um esforço no sentido de direcionar recursos do PAC 2 para o investimento nos portos da Bahia, mas como eu disse, ainda sem projetos, esses números giram em torno aí, a demanda é de torno de 150 milhões de reais. Ao mesmo tempo, um grupo de empresas que opera no Porto de Aratu, sob a liderança da Braskem, apresentou à CEP e à ANTAC um estudo de viabilidade, um projeto para investir 2 bilhões de reais com cronograma, prazos e destinações definidas, né? Atendendo esta defasagem que há no Porto em relação ao passado e investindo naquilo que pode ser, que é fundamental como um elemento indutor do desenvolvimento econômico. A infraestrutura logística, ela é um elemento central na construção do desenvolvimento econômico, porque ela é um dos elementos que contribui no aumento da produtividade da economia. E ao mesmo tempo que ela é uma oferta, a infraestrutura logística precisa estar ofertada para a economia, ela é também um ponto de alocação de investimentos. Então ela atua como elemento de oferta e de demanda agregada, portanto ela tem um papel preponderante no processo de desenvolvimento. E é um fator determinante na atração e localização de estruturas produtivas. Então, este é um problema crucial para a economia do Estado, para a economia brasileira, mas no caso do Estado da Bahia ela se torna ainda mais grave. Então esse sistema de dragagem não adiantou tanto, não? Essa questão da dragagem é muito séria. Séria pelo seguinte: foram investidos mais de 110 milhões de reais em investimentos públicos no Porto de Salvador e no Porto de Aratu. Como o Reinaldo disse, há quase 20 meses. E
Este investimento era para permitir exatamente a acessibilidade de navios maiores. Esse investimento público ele está parado, sem ter retorno. Se fosse uma empresa privada, a empresa poderia ir à falência, os seus gestores seriam demitidos. Então, é uma questão que nós não podemos aceitar isto como uma coisa natural e normal. É um investimento público que tem que dar resultado. E no Porto de Salvador, foi anunciado também que o Porto de Salvador seria dragado para 15 metros. Nós não temos conhecimento disto, de fato. Apenas está levando para 15 metros um único berço do Porto de Salvador e um berço de um terminal privado. Então, essa é uma questão que precisamos se debruçar sobre ela, fiscalizar melhor, para que o investimento público produza resultados. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Indústria em Foco. Voltamos com Indústria em Foco e vamos continuar com a avaliação dos investimentos em modernização em Salvador. A Codeba adquiriu 3 portêineres e está em processo de licitação para construir um novo berço de atracação. Além disso, complementarmente, os governos federal e estadual executam a via expressa que facilitará o acesso de cargas ao porto. Sem falar do terminal turístico em fase de projeto voltado para a Copa de 2014. São obras necessárias, mas será que são suficientes para modernizar o Porto de Salvador, que ainda está defasado há 50 anos? Eu diria que não. É necessário a gente verificar o que é que aconteceu no ambiente em que o Estado da Bahia está inserido, em que as empresas do Estado da Bahia também estão inseridas. O que nós estamos falando hoje aqui é de uma questão muito séria para o Estado, que é a competitividade. Competitividade de empresas, competitividade de setores, de segmentos econômicos e a competitividade do próprio Estado, e até mesmo na cidade de Salvador ou da cidade de Candeias. Então nós estamos falando do interesse público. O que é que aconteceu entre 2006 e 2011 com o Porto de Salvador, que é o porto baiano de container, comparando com Ceará e Pernambuco? O estado do Ceará, nos últimos 5 anos, cresceu a uma taxa de 10,4% ao ano. O estado de Pernambuco cresceu uma taxa de 19,1% ao ano. E, infelizmente, nossa Bahia cresceu apenas 1,7% ao ano. Quer dizer, uma taxa de crescimento anual ridícula para o tamanho da economia da Bahia, para o potencial da economia da Bahia. Então, essa é uma questão que tem que ser levada a sério. Além desse cenário de Salvador, o mesmo raciocínio para Aratu, porque o Porto de Aratu está numa condição de extremo privilégio do ponto de vista de ser um espaço de infraestrutura portuária. E ele serve a praticamente 62,5% do PIB industrial do Estado, né, além de outros segmentos. E neste porto, ao contrário até do que houve em Salvador, de maneira insuficiente, lá não houve praticamente nenhum investimento novo, né, que tivesse alguma repercussão na melhoria da eficiência portuária. E aí tudo deságua no comprometimento da competitividade econômica. Né? Este fator é decisivo também para a atração de novas indústrias para o Estado, né, que é um desafio para o desenvolvimento regional. Some-se a isso o fato de que, embora seja ainda alguma coisa que não está bem dimensionado do ponto de vista de utilização, mas em 2014 o Canal do Panamá conclui a sua abertura, a sua expansão, e por lá vão poder transitar navios de até 10 mil contêineres de capacidade e de 160 mil toneladas brutas. Esses navios não encontram no Nordeste portos adequados para recepcioná-los. Então, eventual benefício dessa nova logística não será
aproveitado pela economia do Nordeste e, naturalmente, pela economia da Bahia. Agora, há espaço de justificativa técnica para construir mais terminal de contêineres? Sem dúvida. Um exemplo é que, como eu lhe disse, a Bahia responde por 56% do comércio internacional do Nordeste e hoje movimenta menos contêineres que o Porto de Suape. Entendi. Eu diria, complementando o que ele está dizendo, de uma forma, inclusive, mais incisiva. Nós éramos a 6ª economia da Bahia, caímos para a 7ª economia, depois retornamos à 6ª, economia do Brasil, perdoe, e a movimentação de contêiner, que na década de 90 nós tínhamos, no final da década de 90 nós éramos o 6º estado do ranking nacional. Em 2006 nós éramos o 7º. Em 2007 nós caímos para o 8º, sendo ultrapassado por Pernambuco. Em 2010 nós já estávamos em 9º e, lamentavelmente, em 2011 nós atingimos a 10ª posição, atrás de Pernambuco, do Ceará, do Espírito Santo, do Amazonas. A queda tem sido constante. Então nós estamos perdendo a importância portuária dentro do país. Por sua vez, o Porto Sul em Ilhéus abre muitas possibilidades de crescimento da região. Ele irá escoar a produção de minério de ferro de Caetité e provavelmente a de grãos do oeste baiano. Mas problemas com ONGs ambientais e com o IBAMA atrasam o cronograma. Qual a real importância do Porto Sul para a Bahia? A construção do Porto Sul inviabiliza o Porto de Ilhéus? Bem, eu considero um projeto estratégico para o Estado. A Bahia é um estado de grande dimensão territorial, com uma precária conexão logística entre suas partes constitutivas, o litoral, o semiárido e o oeste do estado. O Porto Sul nascerá com uma logística ferroviária que faz muita falta aos portos de Salvador e Aratu, né? E, portanto, eu acho que ele pode ser, sim, um indutor ao desenvolvimento de toda a região de influência da ferrovia oeste-leste e do próprio porto. Qual a real importância do Porto Sul? Eu já perguntei isso, a real importância do Porto Sul, mas se o Porto Sul vai inviabilizar o Porto de Ilhéus? Não creio. São equipamentos complementares. O Porto de Ilhéus, ainda que seja um equipamento relativamente pequeno, que são apenas 2 berços, mas é um porto que tem potencial para ser explorado, tá? Seja como terminal de celulose, ou um terminal de cruzeiros marítimos, ou terminal de minérios. Então é um porto que ainda tem potencial. Convém, eu falei minérios, mas não excluindo minério de ferro, porque não cabe. São minérios em pequena quantidade. E o Porto Sul, o projeto do Porto Sul, ele tem que ser encarado por etapas. Primeiro, viabilizar a mineração de ferro, que foi, digamos assim, o principal motivo dele ter sido feito. O segundo momento dele vai ser a produção agrícola do oeste baiano. E o terceiro momento seria a complementariedade de todo esse conjunto com outras cargas que adviriam. Então, nós entendemos que tem que existir um planejamento bem feito para que o Porto Sul consiga sair também do processo que está, porque ele já vem sendo anunciado desde 2008, passaram-se mais de 4 anos, e as empresas estão esperando o porto ficar pronto. Aqui na casa nós temos até um colegiado que discute o Porto Sul, né? Constantemente há sempre debate dos parlamentares a respeito dessa temática. Pois é fundamental ter um planejamento com prioridades para que o porto consiga realmente dar passos, né, para poder ser executado esse projeto. Agora, a respeito do terminal turístico, né? Ele será importante para a revitalização da Cidade Baixa? Eu acho que pode ser. O que eu particularmente achei é que o valor do investimento para
para o projeto é um valor pequeno, porque no porto de Mucuri, no Ceará, será investido praticamente o dobro desses recursos para a mesma finalidade, né? E a Bahia é um centro de atração turística de muito maior potencial. Eu acho que poderíamos ter feito algo mais ousado e com uma visão de futuro. E não, nós temos que... Então, você achou que a visão foi tímida? Então? Eu acho que sim, seguramente sim. Eu acompanhei o ministro na viagem que fizemos à Itália e à Espanha e vi na programação de investimentos do governo federal que dos investimentos totais previstos pela CEP, a Bahia ficava com algo em torno de 4% a 5%. Então, eu disse a ele, ministro, eu saio daqui com a sensação de que a Bahia está fora da agenda do Ministério do ponto de vista de investimentos prioritários, né? E aí eu volto a insistir. O diagnóstico do que nos falta, das carências da infraestrutura, eles estão fartamente identificados, tanto nacionalmente como localmente. Todos sabemos o que falta e o que precisa ser feito. Eu acho que agora a questão fundamental é como fazer o que precisa ser feito. E eu vejo dois caminhos possíveis, ou que seriam possíveis. Um é o poder público, o Estado brasileiro, investir massivamente nessa infraestrutura. Mas o Estado brasileiro não tem poupança suficiente para fazer esses investimentos. E também não tem sido a orientação, nem a orientação política do governo, nesse sentido, e seria também contrariar a lei de modernização de portos, que visa que esses investimentos sejam feitos pela iniciativa privada. Então, já que o governo não pode fazer, precisa deixar fazer. Então, existem caminhos possíveis de atrair o capital privado, como eu falei aqui, dos investimentos propostos por esse grupo de empresas industriais, a dimensão, a escala, a diferença de escala entre algumas centenas de milhões de dólares e bilhões de reais a serem investidos. E isto é possível ser feito de maneira rápida, né, desburocratizada, e também acho que é fundamental no âmbito da gestão portuária este processo de modernização do Estado brasileiro. O Estado moderno não pode ser fiscalizador e burocrático, ele tem que ser eficiente e flexível. É preciso ter eficácia na alocação dos recursos, ter eficiência na prestação de serviço. E nesse particular também, a gestão portuária brasileira é muito arcaica. Precisa avançar para facilitar a viabilidade dessa infraestrutura. Mas meios existem e recursos existem para fazer os investimentos necessários. No próximo bloco, vamos falar de investimento, do que é necessário para mudar essa realidade e alavancar a indústria baiana. Não saia daí, que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Indústria em Foco, que hoje tem como tema os portos baianos. Em 2011, foram registrados mais de 2.500 dias de espera de navios para atracação nos portos baianos, o que gerou um prejuízo avaliado em dezenas de milhões de dólares para exportadores e importadores. Como diminuir essa espera para níveis aceitáveis? Investindo na modernização e na ampliação das estruturas portuárias. Ela decorre da ineficiência e do atraso tecnológico dos nossos portos e da insuficiência de infraestrutura. Então só é isso, investir. De certa forma, já colocamos isso antes. Ou seja, nós temos que ampliar os portos, investir, fazer novos berços, equipamentos novos, para acabar com essa ineficiência. Essa ineficiência que a produção não suporta. Deveria ser zero, em qualquer circunstância. E, infelizmente, a espera é um dinheiro jogado fora, sob o ponto de vista da indústria e sob o ponto de vista cambial, que é uma divisa que se joga fora. A respeito disso, né, dos navios ficarem esperando. Então, essa movimentação portuária pode acontecer de não movimentar aqui na Bahia e ser desviada para outros portos, gerando renda, emprego em outros estados? Sim, com certeza. Então isso é um grande prejuízo. Nós temos notícias de 4 empresas de fertilizantes que já saíram da Bahia
e se instalaram em Alagoas, em Pernambuco e no Ceará. O Porto de Aratu, salvo pequenas intervenções emergenciais, é o mesmo construído para suportar cargas do Centro Industrial de Aratu e do Polo Petroquímico. Hoje, na região de Aratu, existe uma produção industrial muito mais ampla e sofisticada, que inclui empresas como a Ford. Existe carga, mas não há investimento na melhoria do terminal. O governo federal, que comanda sua gestão, não investe nem deixa que a iniciativa privada administre aquele porto. Qual o modelo de governança ideal para o Porto de Aratu? Assim como o Porto de Aratu, mas o Porto de Salvador também deveria ser objeto de concessão. Então, o arcabouço legal para que isto aconteça, ele existe. E precisa de uma decisão política para isso ser feito. Na verdade, o que existe hoje é o governo, sobretudo federal, ele não investe nos portos, porque não é política dele fazer investimento. O único investimento que eles têm feito é um investimento de acessibilidade, o que é correto. E aqui na Bahia nós temos o investimento da via portuária e também foi feito da dragagem, embora ainda não tenha resultado. E nós poderíamos imediatamente, em caráter emergencial, fazer as concessões de terminais. Ou a mesma concessão dos portos. Agora não pode mais ficar parado. Quando eu questionei o ministro sobre o tão pouco recurso destinado aos portos da Bahia, ele disse que a Bahia não tem projetos. Né? Então, isso não pode ser uma resposta que nos satisfaça. A economia do Estado, a sociedade, não tem como admitir que isso seja razoável. Né? Então, essa falta de projetos mostra a imobilidade da estrutura da gestão pública, que eu não estou responsabilizando o gestor, mas há uma lógica, né, ainda de um Estado antigo, caracterizando essa gestão de companhias docas. E a defesa da concessão é porque o atraso que estão os investimentos nos portos da Bahia é de tal ordem que precisaria se dar num plano de aceleração, como é política do governo federal com o seu programa de aceleração do crescimento. Então, é preciso ter agilidade nesses investimentos, o que a iniciativa privada poderia fazer, naturalmente, subordinada à sua gestão a um regramento que proteja interesses públicos, que é perfeitamente possível de ser feito. E, sem isto, nós estamos a cada dia mais comprometendo a competitividade da economia do Estado. A própria competitividade brasileira já está sendo, já foi detectado agora no novo estudo do IMD, que é o Institute for Management Development, que é um instituto suíço, que fez um estudo sobre competitividade, e o Brasil caiu da 46ª posição para a 48ª posição. Então, um ponto de perda de competitividade significa comprometer o desenvolvimento nacional. Então, e a Bahia está, do ponto de vista de infraestrutura portuária, em situação muito mais grave do que a média do Brasil. Então, para a gente terminar, eu queria saber dos senhores a respeito de quais seriam os investimentos necessários de urgência para a melhoria dos portos. Bom, no bloco anterior, eu pontuei os 4 terminais. Então, esses seriam as medidas seriam as prioritárias, medidas emergenciais para tirar pelo menos do atraso, né? E o passo seguinte é um planejamento pensando no futuro, né? A questão fundamental, eu acho que é o modelo de governança, que já foi colocado aqui, e existe uma defesa que nós concordamos também, que é a defesa da concessão para a iniciativa privada. E se houver a concessão, nós vamos passar a ter uma coisa absolutamente nova, que seria o foco no cliente. Toda empresa tem um foco no cliente. Então, quem é o cliente? É o dono da carga, é o usuário. E isso é que está faltando atualmente para se tomar as decisões. Senhor? Eu acho que é isto aliado à questão estratégica. O que estrategicamente permitiria a Bahia dar um salto em infraestrutura logística? Mesmo que o governo federal tivesse os recursos para fazê-lo, faria em um tempo
em absoluto descompasso com a urgência do desenvolvimento do Estado. Então, a defesa que a Federação faz é de que é possível fazer isso. Evidentemente que essa não é uma receita que serviria para todos os portos brasileiros. Mas no caso da Bahia, no contexto de região Nordeste, no contexto de uma região que tem uma desigualdade relativa muito grande comparativamente a outras regiões do Brasil, este seria o caminho que mais aceleraria os investimentos, porque estaria fora da imobilidade burocrática que às vezes o Estado tem por natureza pública, que é preciso ter controles e prestar satisfações a muitos entes, mas tem também por um arcaísmo de gestão, né, que não é fácil ser superado. Isso se insere na reforma do Estado brasileiro, que já avançou bastante, e nós fazemos essa crítica, e eu faço essa crítica, sem deixar de reconhecer os avanços que o Brasil teve nesses tempos. E, aliás, a defesa desses investimentos urgentes é exatamente para aproveitar esta imagem que o Brasil consolida cada vez mais no mundo, de uma nação em processo de prosperidade, de inclusão social, de criação de um mercado de massa, de uma indústria com capacidade competitiva mundial, uma complexidade industrial. Poucas nações têm uma base industrial tão complexa como o Brasil. Então, é exatamente por causa das nossas virtudes, aquelas que são da nossa dimensão, dos nossos recursos naturais, mas também da nossa capacidade empresarial, aliada a essa construção de uma imagem de um país que se organiza, que tem propósitos bem definidos, um país vivendo um estágio democrático cada vez mais consolidado. É exatamente isso que nos motiva a dizer que o processo de aceleração dos investimentos no porto precisa ser rapidamente viabilizado, que é a forma de não interromper o crescimento nacional, que neste momento ainda se mostra mais desafiado pela crise que ocorre nas economias centrais do mundo. Então isso vai impor à indústria brasileira e à economia brasileira um esforço competitivo ainda muito mais intenso, e a logística tem um papel fundamental. Tem outros aspectos, como naturalmente uma sociedade educada, preparada, a inovação, a incorporação da inovação tecnológica nos processos produtivos, nos produtos, a inovação empresarial. É um conjunto de fatores, mas a logística tem um papel central neste processo. Foi um enorme prazer tê-los aqui, nosso tempo já se esgotou. Espero tê-los mais vezes aqui para a gente discutir um pouco na Casa do Povo. Esse assunto já foi debatido também aqui na casa, né? Alguns assuntos como o Porto Sul, já que nós temos um colegiado aqui que discute esse tema específico, e foi um enorme prazer. Bem, eu aqui aproveito para parabenizar a Canal Assembleia, este tipo de iniciativa de debater os destinos do Estado, os desafios do Estado, de levar para a sociedade, principalmente para o corpo legislativo, essas reflexões trazem uma contribuição fundamental, que acho até que seguramente faz falta hoje no debate dos desafios baianos, um espaço em que se possa debater com tanta amplitude e profundidade. Então eu me sinto muito honrado e agradeço, espero ter a honra de oportunamente voltar aqui. Com certeza, será um prazer para a gente. Antes de finalizar, eu queria lembrar um ponto que passou um pouco despercebido por nós, que nós temos a Baía de Todos os Santos, que é a maior reentrância de águas profundas e abrigadas de todo o Atlântico Sul, e que é uma vantagem competitiva e comparativa que nós temos, não do estado da Bahia, mas do Brasil. Então, nós temos que ter capacidade de pilotar esta Baía de Todos os Santos, explorando melhor o Porto de Salvador, o Porto de Aratu, outros terminais para a indústria naval e tudo mais. Então, eu também agradeço esta oportunidade, me coloco à disposição do canal Assembleia e também me congratulo com essa iniciativa que vocês estão tendo de discutir a questão portuária, que é uma das questões mais importantes que a Bahia tem hoje e que nós temos que rapidamente mudar este quadro. Foi um enorme prazer. O Indústria em Foco fica por aqui. Até breve.
Indústria em Foco, um programa do Sistema FIEB em parceria com o Canal Assembleia.